Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. A paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estou aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Não se preocupe que isso aqui não, a gente foi levar minha filha para a escola, a gente bate no galho da árvore e eu nem percebi, fui perceber quando eu cheguei em casa. Vou ficar essa marquinha aí. Vamos lá, estudar a palavra de Deus. Mateus 13, versículo 24 ao 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Jesus ensinava por meio de parábolas. E só aqueles a quem era dado pelo Espírito Santo o entendimento poderiam compreender as parábolas de Jesus. Certa vez os discípulos até perguntaram: Mestre, por que nos ensina por meio de parábolas, né? E aí Jesus falou: para que vendo, não vejam, e ouvindo, não cheguem ao coração e sejam convertidos. Porque o Senhor via os corações endurecidos, via aqueles que aceitariam a palavra e aqueles que não aceitariam. E aqueles que aceitariam era dado para que entendesse e compreendesse a parábola. E aqui nós vemos que fala do trigo e do joio. Eles são idênticos, parecidos. Depois eu vou postar uma foto aí. Presta atenção nessa imagem. Isso aí, o trigo e o joio. E a diferença é que o trigo, ele tem um monte de semente por dentro e o joio não. Ele é vazio. Ou seja, aquele que é trigo, ele produz frutos para o reino de Deus. Ele é cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, né? E ele é diferente por dentro e por fora. E o joio não. O joio é aquele que é aquele que diz que é crente, mas diante de Deus, seu coração, ele não honra a Deus com seu coração, mas apenas com seus lábios. O Jesus certa vez chamou alguns fariseus de sepulcros caiados. São esses, vazios, de hipócritas, aqueles que dizem ser crentes, mas na verdade não são cristãos, não têm amor nos seus corações, pensam apenas em si mesmos, em agradar a si mesmos, em que a sua vontade seja feita, não se humilham, eles querem determinar tudo diante de Deus. Deus, eu quero que seja assim, eu não quero que seja assim. Não querem o querer de Deus, querem o que eles acham segundo seus próprios julgamentos, segundo seus próprios pensamentos. Tem o joio, tem vários tipos de joio. Aquele que é crente só para dizer que é crente e fora da igreja, fora da presença dos irmãos, ele vive igual ao mundo. Ele, junto com as pessoas que não conheceram a Cristo, ele é a mesma coisa. Produz as obras infrutíferas das trevas, produz todos os frutos da carne, não tem nenhum temor a Deus. Tem aquele joio que é religioso e fariseu,
aquele que vive uma religião supérflua, uma religião vã, sem amor pelo seu próximo, não sabe se humilhar, não tem humildade, não pensa na glória de Deus, nem no crescimento espiritual daquele que está ao seu lado. Geralmente ele se incomoda quando alguém está crescendo espiritualmente na presença de Deus. Ele se incomoda quando Deus está dando bênçãos para outros e não para ele. E aquele que é trigo, ele se alegra quando vê seu irmão, sua irmã crescendo espiritualmente na presença de Deus. Ele contribui, ele ajuda, ele auxilia, ele se alegra. Ele ora por estes, agradecendo pela vida deles, glorifica a Deus pela vida deles, e se alegra. E muita gente, quando vê o outro desenvolvendo, eu toco e o outro toca melhor do que eu. E fica incomodado, fica triste. Isso não agrada a Deus. Quem tem o Espírito Santo não fica assim. Eu dei aula de teclado para algumas pessoas. Eu me alegro muito em ver quando a pessoa consegue se desenvolver mais ainda do que eu. Tenho uma facilidade maior para tocar em alguns hinos, que eu às vezes posso ter dificuldade. Então, cada um tem seu dom, seu talento, e a gente tem que se alegrar com o dom e o talento de cada um. Quando é a glória de Deus, nós temos que alegrar. E aquele que é ele não se alegra com as bênçãos dos seus irmãos. Ele só quer para ele, não quer para os outros. Ele não se alegra com a felicidade do seu próximo. Pelo contrário. Mas o trigo não. O trigo se alegra. Ele abençoa, ele agradece a Deus, ele ajuda em oração, ele estende a mão, ele está ali sempre para ajudar. E ele se preocupa com a glória de Deus e não com a glória dele mesmo. Não se preocupa com agradar homens, mas agradar a Deus. Então, por isso, em alguns momentos, ele tem que fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo que alguém está desagradando com o que ele está fazendo. Porque quando nós temos certeza que o Espírito Santo nos deu uma missão, colocou no nosso coração algo para fazer, se nós temos essa certeza, nós devemos fazer independente se gosta ou não. E geralmente, quando o Espírito Santo nos pede para fazer algo, alguém vai se incomodar. Pessoas que são os joios, eles se incomodam. Eles não se sentem bem. Eles não conseguem, o joio não consegue adorar a Deus. Não suporta ficar ouvindo certos louvores. Eles têm medo do Espírito Santo, medo do sobrenatural de Deus, do poder de Deus. Mas medo no sentido de não querer mesmo, nem conhecer, nem saber, nem experimentar. Eu, antes de ser batizada com o Espírito Santo, confesso, eu tinha um pouquinho de medo, porque eu sentia algo muito forte. Era uma presença muito forte que pra mim era novo, porque a gente tem muito medo do que é novo, mas não no sentido de ter pavor, que tem pessoas que têm pavor, um medo de pavor. Não aquele, será que eu consigo, será que eu tô preparada para isso? Esse é o medo daquilo que é novo, mas não o medo de ter pavor. E tem muitas pessoas que têm pavor. Os religiosos, os fariseus são aqueles que só sabem julgar, só vai para reparar, para reclamar do culto, reclamar porque alguém tá adorando de um jeito que ele não gosta, tá louvando de um jeito que ele não gosta. Mas aquele que é trigo, independente do louvor, ali, independente da forma que o seu irmão ou sua irmã tá adorando, ele glorifica a Deus, ele adora a Deus. E ora pela vida dos seus irmãos. O trigo faz assim. E o trigo honra a Deus em primeiro lugar. Obedece, é humilde. E o joio fariseu, eles não acham que não precisam adorar a Deus, não precisam dar glória a Deus. Eles acham que já são santos. Eles acham que são santos e que eles são melhores do que outros. E só sabem julgar e murmurar e falar mal dos outros. E a Bíblia diz que no dia da colheita o joio será queimado, será separado para ser queimado, e o trigo será recolhido no celeiro.
Os santos vão para o céu. E aqueles que não forem santos, aqueles que foram crentes usando máscaras, mas Deus viu no coração deles, viu o que havia no coração deles, aonde estava o coração deles, e se verdadeiramente eles eram o que diziam ou não. E então Deus, no dia do tempo da colheita, no dia do juízo, aqueles que verdadeiramente eram como Deus quis que eles fossem, segundo a palavra de Deus, eles herdarão o reino de Deus. Mas os demais que não foram, que pregaram usaram o nome de Deus em vão, eles perderão sua salvação e passarão pela morte eterna. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde haverá a segunda morte. Esta é a palavra de hoje. Então, quem você é? Você é joio ou você é trigo? Você é joio ou você é trigo? O que você está sendo? Não brinque com Deus. De Deus não se zomba, não se brinca. Deus, ele é fogo consumidor, ele é sério. Você pode falar assim, que palavra pesada, irmã Letícia. Disseram que Jesus tinha um discurso duro. E Jesus permitiu que fossem embora aqueles que não aceitavam o seu discurso. Nós somos chamados para pregar a verdade. E a verdade não é só para consolar, não é só para libertar e salvar. Ela também é para exortar e alertar do juízo. Ela também condena, a palavra também condena aqueles que não vivem segundo ao que ela disse. João Batista chamava alguns de raça de víboras. Ele não estava julgando, mas ele tinha discernimento para saber que aqueles que ele estava chamando disso eram religiosos. Religiosos que não se preocupavam em adorar a Deus. Religiosos que viviam a vida vã. E queriam cobrar dos outros, sendo que nem eles mesmos guardavam a palavra do Senhor. Não tinham amor em seus corações. E por isso que João Batista agiu com eles, falou com eles desta forma. Tem gente que fala, não julgueis. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. E o juízo tem que ser segundo a reta justiça de Deus. E aqueles que já conhecem a verdade, e estão vivendo uma vida dupla. Uma vida que não honra a Deus. Aquele que Deus, o Espírito Santo, guiar para dizer como João Batista fez, esses devem fazer para alertar as pessoas que a ira do Senhor está vindo, o dia do juízo de Deus está vindo. E ai daqueles que não ouviram a palavra do Senhor e não aceitaram viver a sua vontade. Deus te abençoe.